Derrota, perda em batalha, luta, guerra, revés militar, resultado desfavorável em competição, eleição, negócio, situação em que não se atingem os objetivos pretendidos, insucesso. Chegou a hora de conhecer aquele que eu chamo o braço direito do fracasso, a derrota. A derrota eu creio que não seja mistério para ninguém. Quem nunca falhou, nunca perdeu algo, alguma competição, algum prazo, derrota inevitavelmente vai aparecer no seu caminho. Então você é um camarada que lutou, correu risco, investiu tempo, sofreu e inevitavelmente você vai passar por derrotas. Se serve como alívio, é o último artifício, o último inimigo que o fracasso usa, o último coadjuvante, vamos dizer assim, que o fracasso vai usar para tentar te parar. E assim como os outros, quando você entende a derrota e entende a utilidade que você pode tirar dela, é a mesma coisa que você trazer ela para o seu time. Tu incorporar ela na sua vida e ela passa a se tornar um aliado, um instrumento, uma ferramenta, uma arma que vai servir ao seu propósito, que vai servir para a sua evolução. Quando que ela vai aparecer? Geralmente quando você está tentando alguma coisa, tu está no intento de algo, seja buscar uma prosperidade, alcançar X patamar, estudando, treinando, se desenvolvendo. Ela também está em toda a parte ao nosso derredor. E assim, cara, não é à toa que eu chamo a derrota como o braço direito do fracasso. Eu creio que é a última barreira para o indivíduo conseguir vencer o fracasso e alcançar a vitória que ele almeja, os objetivos que ele almeja. Existem muitas pessoas que elas estão embaladas em alcançar alguma coisa, alcançar algum objetivo, e aí quando elas se deparam com uma derrota, duas derrotas, três derrotas, elas desistem. É como se o indivíduo ele viesse correndo em carga máxima e ele tem que transpassar uma coluna, uma parede, o que seja, transpassar os obstáculos. E aí tem pessoas que se enfraquecem. Então imagina, tu tá vindo correndo contra um obstáculo inerte, e aí você consegue transpassar o primeiro, mas perde velocidade e vigor. Transpassa o segundo, já sai do outro lado cambaleando. Aí chega no terceiro, tu bate de cara, cai e desiste, não quero mais. É mais ou menos isso. O interessante é que a derrota e o sofrimento eles estão intimamente ligados, sabe? Eu creio que o sofrimento ele vem antes para já dar aquela amaciada, aquela preparada para a derrota vir e dar aquele último golpe. E aí depois que a derrota te bate e vai embora, o sofrimento ainda fica lá, como um dementador do Harry Potter, se alimentando de suas lembranças boas e te prendendo em só lembranças ruins. Uma pergunta que eu já ouvi alguém me fazer: eu posso evitar a derrota? Essa pergunta foi no sentido de não encontrá-la ou se esquivar dela. Infelizmente, dependendo das suas ambições, dos seus objetivos, não tem como você evitar. Uma hora ou outra ela vai aparecer. Uma hora ou outra você vai falhar, tu vai se desapontar com alguma coisa, vai ser vencido por algo ou por alguém. E aí tu vai ser derrotado de fato ou se sentir derrotado pela situação. Quem pode evitar a derrota é quem não luta, quem não busca, quem fica inerte. E mesmo assim não é garantia, porque pode vir uma situação externa e te subjugar. Falando do mundo real, como que ela vai se apresentar ante você, perante você? Como que você vai sentir ela? Vamos começar com o exemplo intelectual. O que seria uma derrota intelectual? Vamos supor que você trabalha em um lugar, qualquer lugar que seja, e aí tu tem a oportunidade de desempenhar uma função
um cargo acima, vamos dizer assim, uma função diferente, que tem uma remuneração mais interessante, porém tem mais responsabilidades. E para exercer essa função, tu precisa desempenhar, aprender processos diferentes de trabalho. Às vezes tu precisa decorar nomes, decorar métodos, decorar horários. Vamos supor um farmacêutico aí que precisa saber de nome de remédio, saber para quais sintomas ele serve, saber qual a finalidade do remédio, para que ele é usado, saber quais substâncias compõem determinado remédio, já entender de qual remédio se fala só de ouvir pelo nome, até mesmo aplicar a injeção, saber o local de aplicar a injeção, saber se a pessoa é alérgica ou não, de acordo com a narrativa dela, a premissa dela, saber o que ela precisa muitas vezes, de acordo com os sintomas, que tem pessoa que vai direto no farmacêutico pedir remédio, ou por exemplo um cara industrial que está pleiteando um emprego melhor, uma vaga melhor, subir de carreira dentro da empresa, ele saber mexer no maquinário, saber que se ele apertar tal botão vai acontecer X coisa com o material ou com a máquina, se ele girar tal alavanca acontece X coisa com o material, com a máquina, e saber que tudo isso vai ter que estar internalizado na mente dele e na hora que for necessário ele conseguir recrutar o conhecimento em milésimo de segundo, porque durante o trabalho, o empenho da função, você não pode, não é permitido você ter às vezes muito tempo para pensar, para executar tal tarefa. Muito menos você ficar andando com um bloco de notas para ver as coisas. Então, a derrota intelectual, ela pode vir por essa via. Às vezes é um camarada que está tentando concurso público já faz algum tempo e ele estuda, estuda, estuda e mesmo assim ele é insuficiente. Mês a mês, ano a ano, ele vai sendo derrotado em vários concursos. Tem pessoas, acredite ou não, eu conheço, já vi pessoas assim, que sofrem derrotas intelectuais até para tirar carta no Detran, fazer aquela provinha intelectual para tirar carta de carro e moto A e B. Tem pessoas que reprovam. O problema não é reprovar, é se sentir derrotado e ficar nesse estado. Quando você fica no estado de derrota, tu é vencido pelo fracasso. Eu não vou fazer julgamento se é certo ou errado, mas a pessoa ela fica tão convencida que a derrota de alguma forma fez ela ser fracassada, que ela se sente na obrigação de pagar o quebra. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, o que que é isso? Tu vai se deparar com alguma situação intelectual que você vai se sentir incapaz ou insuficiente. Pior, pode ser algo real mesmo. Tu é incapaz ou insuficiente naquele momento, e aí tu é derrotado. Tu não consegue apresentar os requisitos necessários intelectualmente para ser vencedor. Seja em algum teste de prova mesmo, ou seja na vida. Tu ter que empenhar, apresentar e usar determinado conhecimento para exercer alguma função, seja de trabalho ou seja pessoal. E aí tu não consegue, precisa recorrer à ajuda. Às vezes as pessoas podem fazer chacota em cima de você. E às vezes você tenta uma, duas, três, aí você pega assim, jura e fala, não, não é pra mim, não vou tentar mais. Tu sofreu tanto na mão da derrota, tomou tanta pancada, tanta frustração, que aí você desiste, não tenta mais. Aí tu se torna fracassado nessa área. Derrota física, a mesma coisa, é a mesma ideia da intelectual, porém no campo físico, no campo do corpo. Aqui eu vou usar um exemplo pessoal do meu primeiro emprego lá atrás, que foi desses folheteiros, colocar folheto assim no portão das casas, na caixinha de correio, uma profissão que meio que está em extinção, né, hoje em dia. Antigamente era bem comum. Creio que você conheça como que é e já viu alguém entregando. É uma profissão extremamente desgastante. Além de você ter que andar bastante, o bairro inteiro, tu anda o dia inteiro sem exagero nenhum, tu tem que lidar com as intempéries do tempo. Na empresa que eu trabalhava, a gente ia para vários cantos, sabe? E pegava regiões aí que faziam um calor desgramado, velho, durante o dia. E pegava uns trabalhos também que eram uns papel pesado pra caramba, tipo revistinha de Casas Bahia, aí colocava na frente e atrás, né? A gente usava um negócio que se chamava jaleco, é um instrumento de trabalho, que pareciam duas sacolas,
Uma na frente e uma atrás era um negócio só. Mas tinha um suporte aqui na frente e um suporte atrás. E aí o supervisor encarregado que ia com a gente, dirigindo a Kombi com o material dentro, ele colocava lá um monte assim na frente, um monte atrás. E aí tu saía andando, subindo o morro, descendo o morro, debaixo de sol, entregando nas casas, sabe? E cara, era uma atividade bem desgastante. Não tô exagerando, era bem desgastante mesmo. Sem contar o risco, né, dos cachorros. O cachorro ama, né? Carteiro, esse pessoal assim que passa na calçada dos outros. Você topava com as gangues de cachorro aí numas ruas que você tá maluco, velho. Você não morria só por Deus. A questão da derrota física nesse exemplo é que se você não tivesse um corpo adaptado, uma carcaça resistente o suficiente, tu sucumbia, cara. Não era incomum pessoa desmaiar durante o percurso, a gente fazia em duplas, né? E aí tu dividia às vezes o fardo com o seu camaradinha lá, mas não era incomum pessoa desmaiar, vomitar, passar mal, pedir pra sair, machucar o tornozelo, às vezes sofrer uma queda, bater o nariz no chão, não era incomum. Tu tinha que ter um físico arrojado. Se não fosse arrojado, tinha que ser preparado, entendeu? A derrota física era você ser insuficiente para a atividade em questão. Eu estou usando esse meu exemplo, mas existem muitas atividades aí industriais, por exemplo, que você precisa sim de um preparo físico acima da média às vezes. E às vezes, inevitavelmente, tu vai passar por algumas derrotas durante o dia. Principalmente se a atividade for nova para você, se você vai ser um novato na coisa. É o tempo mais frágil, que é quando você não sabe nada e você tem que aprender a profissão, a desempenhar a função. São os momentos que você mais sofre e a derrota começa a soar como se fosse um alívio. É claro que não tem emprego para a vida toda, muito menos ser entregador de folheta a vida toda, mas tinha pessoal ali que eu vi que era o primeiro emprego do cara, pessoal bem jovem, adolescente, sabe? E aí ele trabalhando naquele emprego era melhor que nada, e muita gente, pelo fato de ser um trabalho duro fisicamente, ele era derrotado ali às vezes um dia, no outro dia também era derrotado e a pessoa pegava e desistia. E uma coisa que eu notei é que a derrota, ela, de certa forma, é viciante, entre aspas. Conforme você se acostuma a ser derrotado, tu fica mais suscetível a ela. Tu fica mais sensível a desafios, sabe? Conforme desafios vão alcançando a pessoa, ou sofrimento, aplaca ela, ela já tá com a mão praticamente aberta, já de largar a mão. Eu já vi muita pessoa assim perder vaga de emprego boa, carreiras boas, empresas boas, porque elas se sentiam derrotadas intelectualmente e fisicamente. Já teve indivíduos no emprego que eu tive em indústria que eu tentei até ensinar os caras a mexer em maquinário, sabe? Maquinário alemão. E aí o cara se sentia insuficiente intelectualmente porque estava lá na língua alemã, mas era só, por exemplo, aperta aqui que vai acontecer isso. Era só o cara decorar os caminhos. Eu vi cara que não sabia nem ler mexendo nas máquinas, cara. Só que era um trabalho que exigia o intelectual e o físico do cara, e aí o cara não estava disposto. E eram empregos bons. Às vezes a pessoa se sente tão insuficiente, tão incapaz, que a derrota chega a ser normal na vida dela. Só que existe uma em especial que eu julgo a pior. Falamos da intelectual, falamos da física, agora vamos falar da derrota mental. A mental eu dei uma pincelada por cima, é o cara ficar nesse estado de derrotado, ele se sentir um fracassado. É ele ficar naquele estado de espírito que ele acredita que nada do que ele faça vai mudar, como se existe uma predestinação. Embora a comunidade Black Pill tenha muito conhecimento, agregue muito valor para os indivíduos, eles têm muito disso, de derrota mental. Eu vejo muito cara que tem um conhecimento legal, fracassou em algumas coisas na vida, foram derrotados em setores da vida deles, e aí eles convencem outras pessoas que também não faz sentido elas tentarem vencer, que elas já são derrotadas mesmo antes de tentar. E aí o indivíduo ele internaliza essa derrota, esse estado de fracasso, mentalmente falando, e reduz muito as chances dele de conseguir algo, seja esse algo intelectual ou físico. Vou dar um exemplo aqui bem chulo. Imagina um campo de futebol, pega o golzinho lá do goleiro, o gol padrão.
Eu coloco a bola ali na marca do pênalti e falo pra você, ó, eu quero que você chuta nessa caixa aqui, num ângulo direito ou no ângulo esquerdo, tanto faz. Eu coloco um suportezinho lá, como se fosse uma caixa. A bola ela vai ter que passar por ali, entendeu? E aí eu falo pra você, eu quero que você chute ela lá na caixa, beleza? Aí você fala, ah, não vou conseguir, nem vou tentar. Beleza. Não, mas você vai ter um monte de tentativa, tu pode chutar quantas vezes você quiser. Eu quero ver se você vai conseguir acertar. E aí, beleza. Talvez você nunca tenha feito isso, nunca tenha tentado isso, talvez você nunca tenha chutado uma bola. Então, é quase certo que as primeiras tentativas ali, as centenas, milhares, pode-se dizer assim, tu vai errar. Milhares eu acho que é exagero. Ou talvez uma centena, dezenas ali tu vai errar. Tu vai ser derrotado. E aí entra um fator psicológico, né? Conforme você vai vendo que tu não vai conseguindo, a tua moral vai abaixando. E aí tu começa a internalizar essa derrota mental. Sou incapaz, eu não vou conseguir. Não faz sentido. É um esforço em vão. Só que à medida que você continua, teu corpo vai se adaptando. Você vai desenvolvendo uma certa habilidade. Depois de um tempo, de várias tentativas, você começa a notar que o teu chute ele começa a se aproximar mais do alvo. Aí tu chuta mais uma vez, ele bate ali no suporte, né? Opa, quase. Esse é outro efeito mental, tu pode se sentir motivado. Tu não conseguiu, foi derrotado, mas tu percebe que tu tá chegando perto. Tu percebe um arco de evolução na tarefa. E aí duas coisas podem acontecer. Ou você continua até o momento que você vai conseguir de fato executar a tarefa proposta, ou você se ira e para de uma vez. Mas eu quero que você imagine o seguinte, imagina, a gente chegou no início da manhã ali, sei lá, umas 8, 9 horas, eu te propus isso. Tu nunca chutou uma bola. E aí tu fica, vamos se dizer assim, até o almoço, entardece e depois anoitece. Quantas pessoas teriam a disposição de ficar até a noite chutando bola, tentando acertar ela num alvo? Quantos indivíduos? Talvez se eu colocasse uma recompensa, creio que o número aumentaria, mas se não existisse nenhuma recompensa. Vamos supor que esse indivíduo ele não consiga. Ele fique ali até a parte da manhã, até a tarde ou até a noite, que seja. Ele não consiga. Ele vai sair de lá bravo, vai falar, perdi tempo aqui na minha vida tentando isso, nunca mais vou tentar. E o primeiro que aparecer na minha frente, o segundo, o terceiro, eu vou falar, ó, perdi tempo ali, não faz isso. Aí eu te pergunto, qual a chance dele replicar, espelhar esse mental que ele teve com essa experiência em outras áreas da vida dele, em outros setores da vida dele? Eu dei um exemplo ligeiramente complexo, né? Não é qualquer um que vai conseguir chutar a bola ali naquele canto de primeira, de segunda ou de terceira. Principalmente um indivíduo que não gosta de futebol e nunca chutou uma bola. Mas imagine tarefas menos complexas do dia a dia. Quantas pessoas paulatinamente são derrotadas nessas tarefas e elas começam a emular esse sentimento de derrota, esse lado mental, para vários setores da vida dela. Então ela pode emular no setor financeiro, no setor afetivo, no setor profissional, social, etc. A pessoa que começa a ser derrotada constantemente, ela começa a ter medo da derrota, porque é um momento ruim de fato. Não é legal você ser derrotado, tu perder. Tomemos como exemplo aí o pessoal que joga futebol mesmo, competitivo, quando os caras estão num final ali de campeonato, ou até mesmo antes, uma semi, quartas de finais, até oitavas. Às vezes eles têm uma dedicação, treinam para ganhar a competição e aí acabam sofrendo uma derrota para um time adversário. Os caras às vezes desabam, choram, principalmente se é um evento mais grande, por exemplo, na Copa do Mundo, que acontece a cada 4 anos. Tem jogador aí que na vida ele vai conseguir disputar 2, 3 Copas do Mundo. Então, querendo ou não, é um evento importante para algumas pessoas, né? É uma possibilidade do cara meio que representar o país dele, entre aspas. Broken Steel, você gosta de futebol? Não, não gosto. Vamos usar outro exemplo? Vamos. O cara empreendedor, por exemplo. Às vezes tu tem um capital, tu tem um conhecimento, já sabe mais ou menos o que você pode fazer para desenvolver um negócio próprio. Tu já tem uma ideia de um negócio. E aí tu abre, faz tudo certinho, mas o negócio não vai para frente. Por alguma razão, por algum motivo ele dá errado. E aí tu toma prejuízo, é derrotado, tem que fechar.
perde tempo e dinheiro no processo. De certa forma, tu se frustra. Tu fica pensando, por que que deu errado? Por que que eu quebrei a cara? Então é meio que um processo natural o indivíduo que começa a ser derrotado, ele espelhar esse medo de derrota em vários setores da vida dele e ele ser um indivíduo fracassado de fato, que nunca vai tentar nada grandioso na vida dele. Coisa simples às vezes, não precisa nem ser grandiosa. É um cara que vive com um medo desgramado, um medo de tudo. Essas foram as abordagens da derrota, a forma que ela se apresenta. Claro que a gente poderia falar de uma forma muito mais profunda aqui, porém eu creio que ia passar de 1 hora o vídeo. E eu não quero fazer isso, não é esse o intuito. Caso haja interesse, a gente pode fazer parte 2, 3 desse vídeo aqui. Então tenha em mente que a derrota ela pode te abordar de forma intelectual, física e mental. Mental é a pior. Tu internalizar que você é um perdedor de fato é meio caminho andado pro fracasso. Meio caminho não, já é um pé pro fracasso já. Sendo sincero, na minha opinião, seria 2 pés, na minha forma de pensar. O interessante é que a derrota, assim como os demais inimigos que eu mencionei, que viram seus aliados depois, se você saber usar de forma certa, correta, proveitosa, vamos dizer assim, a derrota não é diferente, tu pode usar ela a seu favor. Ela pode produzir 2 efeitos aí possíveis. Vou citar o primeiro, o pior. O primeiro é a intenção do fracasso, é fazer com que você desista. É fazer você parar de perseguir aquilo que você queria e desistir. E de preferência que você espalhe esse sentimento de derrota nas suas outras áreas da vida. Que tu internalize essa derrota e que tu seja um derrotado ao longo da sua vida e que você espalhe isso como um vírus. Então, se você foi derrotado, foi insuficiente em alguma atividade, se você desistir, você fracassou nela. É isso que eu quero que você entenda. E a desistência ela é viciante, ela é contagiante. Conforme você vai dando brechas para a desistência, conforme você vai sendo derrotado constantemente, frequentemente e não vê nada de errado com isso, ela vai começar a tomar conta da sua vida. Ela vai se espalhar, vai se alastrar. E por você, através de você, ela vai, vamos colocar entre aspas, buscar outros hospedeiros. Tu vai espalhar esse seu sentimento de derrota, de fracasso para os demais ao seu redor. Existe uma frase no mundo financeiro que diz mais ou menos o seguinte: quando alguém perde dinheiro com alguma coisa, ele espalha para 10 pessoas, falando que não presta. Agora, quando alguém ganha dinheiro com essa alguma coisa, ele esconde, fica caladinho, é como se ele tivesse achado a galinha dos ovos de ouro. Então, a derrota, o fracasso, é muito mais fácil de se espalhar. Para tu ser derrotado, tu ser um fracassado, você exige muito menos energia. Agora, para você ser vitorioso, ser bem-sucedido em alguma área, ser competente, até mesmo ser virtuoso, exige-se um preço, exige muito mais energia. Se demanda muito mais empenho. Então não é à toa que as pessoas prefiram às vezes ser derrotadas, serem fracassadas, porque é algo, entre aspas, mais fácil de se fazer. Então esse é o efeito negativo. Vamos por lá, tu abriu um negócio próprio, fez alguma coisa lá que você achou que ia dar certo, às vezes tinha tudo para dar certo, né? Porém, alguns detalhes fizeram que desse errado. Às vezes a época que você abriu é uma época difícil, o público-alvo que você escolheu não era o mais adequado, e aí beleza, tu foi derrotado, fechou o negócio, tomou prejuízo, perdeu tempo, entre aspas, né? E tu decide, não, não vou fazer mais, não quero mais. Isso daqui que eu fiz eu não vou querer mais. Às vezes tu tem até em mãos os motivos do fracasso, do porquê ter dado errado, o porquê que não deu certo, mas mesmo assim você decide não tentar novamente. Tu fica com medo de ser derrotado novamente, de dar errado novamente. Então aí tu pega e para, tu não quer mais continuar. E esse é o primeiro efeito. Quando a derrota ela aparece e te aplaca, é o primeiro efeito, o efeito negativo. É tu cessar todas as suas atividades e dar as costas. Você está no jogo, Jake. Você está no jogo. Todo mundo está nesse jogo. E ninguém sabe disso. E tudo isso é o mundo dele. Ele é o dono. Ele controla. Agora vamos falar do segundo efeito. Esse é potente.
Pensa comigo, não é à toa, imaginando um ambiente lá de Dark Realm, aquela historinha que a gente fez. Não é à toa que o fracasso vai enviar a derrota por último, né? Se ela é tão poderosa assim, tão implacável assim, por que que não envia logo ela primeiro, né? Pra já matar sua vontade, aniquilar, você virar as costas e nunca mais voltar. Por que que ela é a última a se apresentar? O último recurso que ele vai usar? Porque existe uma vulnerabilidade. É uma espada de dois gumes, uma faca de dois gumes. Ele pode sim conseguir o que ele queria, fazer você desistir, porém pode gerar um efeito contrário. E ele sabe disso. Por isso que é a última artimanha que ele vai querer usar contra você. É quando tudo fracassar, tudo não funcionar. Tipo, a luta não funcionou, não serviu para te derrubar, o risco não serviu para te derrubar, o tempo não serviu para te derrubar, nem o sofrimento serviu para te derrubar. Então ele vai enviar a derrota. Por que que é o último recurso que ele vai usar? Por que que é tão perigoso para ele isso? Porque a partir do momento que você sofre uma derrota, é derrotado, o que que tu pode fazer? Retirar lições disso. Reconhecer seus erros. E principalmente, reconhecer suas vulnerabilidades. Entender suas limitações. Logo, com esse conjunto de informações, tu pode gerar o quê? Aprendizado, aperfeiçoamento, aprimoramento. Imagine se numa mesa de ping-pong agora, tu tá jogando com um adversário mais experiente, mais habilidoso que você. Tu vai perder pra caramba dele. Só que à medida que você continua o jogo, tu vai entendendo alguns movimentos, vai se acostumando com o jogo, vai adquirindo habilidade dentro do jogo, dentro da atividade. Imagine que eu tô assistindo esse jogo de fora e eu quero que você desista do esporte, porque eu não gosto de você. Eu quero que você saia, suma daqui, tá entendendo? Aí eu pego um camaradinha bom e coloco pra jogar contra você. Que assim eu me convenço, aquele cara vai esmagar ele e ele vai sair fora chorando, correndo pra mamãe. Só que isso é perigoso, cara. Porque se você não desistir, muito provavelmente você vai ficar melhor no esporte. Tu vai ficar muito mais habilidoso. E aí, ao invés de causar o efeito de desistência, pode causar o efeito contrário, tu pode ficar motivado em continuar. Aí vamos supor que você enfrentou esse cara, mesmo que você ainda sofra derrotas para ele. Mas chega em algum momento que vocês ficam ali pau a pau. Ou você fica mais perto do que ele e ele mais superior. O que vai acontecer se eu for jogar com você agora? Principalmente se eu não conseguir jogar com esse cara que era mais forte. Tu vai ganhar de mim de lavada. Eu não vou ter nem chance. Eu que vou correr pra casa chorando. É aquela ideia do filme Revolver, que você só fica mais esperto jogando com alguém mais esperto. Qual é a primeira regra de qualquer jogo, Sr. Green? Você só fica mais esperto jogando contra alguém que seja mais esperto. Qual é a regra 2 de qualquer jogo? Quanto mais sofisticado for o jogo, mais sofisticado é o oponente. Eu quero que você use a derrota por esse ponto de vista, do lado positivo. É uma oportunidade para você aprender muito. Assim como o sofrimento, ele pode te ensinar lições, são duras sim, mas podem te ensinar lições valiosas. É uma oportunidade de você fazer um upgrade na sua vida, ganhar habilidades, desenvolver a casca. A derrota é multiplicada. E se vem os dois ainda, cara, é tipo, tu foi abençoado, cara. Tu foi abençoado com uma oportunidade de aprender muito. É claro que vai depender do ponto de vista. Tem pessoa que sempre vai enxergar só o lado ruim das coisas. Por isso que eu fiz essa série de vídeos abordando a característica mental. Porque se você está planteando investir, colocar seu dinheiro em mercado financeiro, seja ele o tradicional ou paralelo, tu tem que estar ciente que tu vai estar entrando no mercado que dizem ser o mercado mais concorrido do mundo. Se você tiver um mental fraco, a moral fraca, tu vai ser comido, devorado e depois cuspido. E principalmente você vai ter que aprender com seus erros. Quem está falando com vocês aqui é alguém que está com a pele no jogo, que aprendeu com os próprios erros também. Vamos lá, eu tenho um pouco de dinheiro hoje, só que eu já tomei prejuízo pra caramba na vida. Vou falar de ordem crescente. Pausa o vídeo aí e eu quero que você imagine qual foi o prejuízo que o Brokensteel tomou.
o maior prejuízo que o Brusquinch já tomou. Especula aí a nota, depois você despausa para ouvir. Vamos lá. 500, 700, 1.000, 1.200, 2.500, 3.800, 7.290, 10.900 e o último, 30 mil reais. Soma aí para você ver quanto que deu. E cada prejuízo desse eu tirei lições para mim. Tirei aprendizados que me aperfeiçoaram, que me deixaram mais habilidoso, mais safo. Eu retirei lições dessas derrotas. E todos esses valores eles têm uma representação real. Eu sei qual que foi o prejuízo, eu posso até citar em vídeos posteriores. Só que todos esses prejuízos, por mais que eles tivessem sido ruins, valeram a pena. O aprendizado que eu extraí deles valeu a pena o preço. Caramba, mas pagar 30 mil reais para aprender um negócio? Pois é, mas em cima desses 30 mil que eu perdi, eu fiz muito mais dinheiro. Pare e reflita quantas vezes na sua vida você deixou derrota te vencer. Quando eu falo vencer, ela internalizar em você e você desistir de fazer aquilo de maneira permanente. Compare com quantas vezes você foi derrotado e mesmo assim você persistiu na atividade. Eu creio que mesmo não conhecendo você, eu creio que nas vezes que você persistiu, você obteve um aperfeiçoamento, uma melhora de habilidade, um crescimento no conhecimento. Tu se tornou alguém melhor. E vitória é vitória, assim como derrota é derrota. Uma vez que você vence algo, que você alcança algum objetivo, ele também tem sim a chance de se espalhar. É muito menor, porém ele se espalha sim. Tu consegue espelhar ele em outros setores da sua vida. Opa, se eu tive essa vitória mental, provavelmente eu posso conseguir ter essa vitória física também. Quem sabe até a intelectual, que eu tenho dificuldade, eu posso sim conseguir. Fui derrotado? Oportunidade de aprender. Aprenda com seus erros. O que você fez errado? Putz, saí do meu plano, fui ganancioso, fui zoião, tomei risco desnecessário, fui na onda do fulano, ciclano, não me preparei, não treinei. Mesmo que você tenha feito sua lição de casa e deu errado, não desanime, cara. Volte para sua casa, entra lá no seu covil, lambe as feridas e recapitula. O que eu posso tirar de bom disso? O que eu posso melhorar? Quais os vacilos que eu dei? Putz, estava muito difícil, mas dá para buscar. Vou treinar, vou dedicar tempo. Vou me aperfeiçoar. 1, 2, 3 vezes, não importa. A mesma coisa do sofrimento também acontece na derrota. Grandes líderes, grandes personalidades também passaram por derrotas na vida delas. Retiraram lições dessas derrotas e voltaram pessoas melhores, pessoas mais habilidosas, mais sábias, mais inteligentes. Quantos heróis reais e heróis de ficção passam por derrota? É o clássico, sempre vai ter um antagonista principal por trás, seja ele físico ou real, que vai, aparece, aplaca o herói, amassa ele mesmo, retira coisas valiosas do herói, e aí depois você acompanha o herói se reconstruindo, ele aprendendo com os erros dele, se aperfeiçoando, se aprimorando, lembrando do que ele fez de errado, lembrando do que ele poderia ter feito, lembrando do combate, até mesmo se preparando para uma revanche. E aí ele volta para o embate final, porém agora mais sábio, mais habilidoso, mais inteligente. E aí geralmente ele vence. Pega o filme do Batman, se eu não me engano é o terceiro filme do Cavaleiro das Trevas, que o Bane entra em cena. O Bane amassa o Bruce Wayne na história. O cara quebra a coluna dele, derrota ele de fato. E depois daquele momento, ele passa a ter conflitos internos, ele passa a ser meio que um fracassado. Porém, você vê que ele consegue dar a volta por cima. É claro que é uma ficção, mas quanto disso não tem na vida real? É igual eu mencionei anteriormente, eu conheço um cara que eu trabalhei junto na indústria, ele operava uma máquina gigantesca, o negócio era do tamanho de uma avenida, a máquina alemã. E o cara não sabia ler, velho. Ele não sabia ler. Uma máquina de precisão cheia de função, 45 mil painéis na máquina.
É claro que eu tô exagerando, mas tinham tipo mais de 3 painéis na máquina, vários estágios. O cara decorou um monte de sequência na cabeça dele para trabalhar na máquina. Ele não sabia ler, mas ele sabia que se ele clicasse aqui abria tal tela, que ele clicava abria outra interface e ia dar tal comando. E era um cara que o pessoal zoava. Ninguém queria ensinar o cara, até que teve um cara que se propôs a ajudar ele, porque viu a determinação dele. Determinação que vai vir no próximo vídeo, que é sua lâmina destra. Um cara viu determinação nele e decidiu ensiná-lo, mesmo ele não sabendo ler. E ele não só desempenhava a função, como era um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Um monstro, cara. E até hoje eu fico abismado como que o cara conseguiu fazer isso. Um desafio intelectual e físico também, porque tinha que ficar correndo para lá e para cá, para mexer em vários painéis, em vários estágios. E a resiliência mental para aguentar tanta crítica nas costas dele e mesmo assim ele conseguir persistir, continuar com o objetivo dele. Atravessar dias de derrota, dias de frustração, dias de sofrimento, de angústia. Tu pode possuir suas desvantagens, sua ausência de habilidade, ausência de competência, mas utilize a derrota como ferramenta para desenvolver tais habilidades, tais competências, mesmo que sua desvantagem te puxe para baixo. A partir do momento que você se torna um indivíduo resiliente que aprende com suas derrotas, eu não consigo imaginar o que pode te parar. É óbvio que eu estou falando do campo mental, mas em questão de força de vontade, tu se torna uma espécie de inteligência artificial. Se nunca viu, veja alguma coisa parecida. O pessoal coloca uma inteligência artificial para jogar um joguinho, por exemplo, e aí ela fica fazendo várias tentativas até encontrar uma rota segura para finalizar o jogo. E às vezes ela até aperfeiçoa, ela encontra a melhor rota para fazer o melhor tempo possível. Foi derrotado? Coloca a barba de molho, vai lamber as feridas e no momento mais propício tire lições da derrota. Para finalizar, eu vou citar uma frase que é atribuída ao Charles Darwin. O vencedor não será o mais forte, será aquele que melhor se adapta. Fui derrotado, oportunidade de aprendizado, aperfeiçoamento e de adaptação. Porque tu se adapta ao inimigo, tu se adapta à situação para vencê-lo. Derrota, experiência, oportunidade. E tenha em mente, se você está sendo derrotado, é porque muito provavelmente você está perto da vitória. Agora sim eu descobri um homem. Mas eu não posso me prender. Gostaria de ficar, mas não posso. Eu sou do mundo. Eu sou do mundo. Eu sou do mundo.